Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro. Mais uma vez estamos muito unidos para esse momento de oração. A palavra é de São Lucas, no 4º capítulo. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, como nós recordamos há pouco quando celebramos o Natal. Depois ele cresceu em Nazaré e ali viveu boa parte da sua vida. Em Nazaré, Jesus aprendeu a trabalhar, ele estudou, aprendeu a ler, a escrever, construiu amizades e aprendeu o fundamental da vida com Maria e com José. E quando iniciou o seu ministério público, já por volta dos 30 anos, ele se estabeleceu em Cafarnaum, que é uma cidade à beira do lago de Genezaré, o chamado Mar da Galileia. E Cafarnaum se tornou, de certo modo, a base da missão de Jesus. Mas os evangelhos eles deixam claro que, de tempos em tempos, Jesus voltava para Nazaré. Ele nunca se afastou completamente da terra onde cresceu. Isso é muito significativo para nós. Nazaré era o lugar da sua história, da sua humanidade mais concreta, da simplicidade da carpintaria, das conversas dentro de casa, dos valores aprendidos no silêncio da vida comum. Voltar para Nazaré era, de alguma forma, voltar às origens, tocar novamente aquilo que o sustentava por dentro. Jesus não se deixava absorver apenas pela missão, pelo movimento, pelas multidões. Ele sabia voltar, ele sabia de onde vinha, e isto o mantinha inteiro, lúcido, sereno, diante dos desafios da sua missão. Talvez aqui esteja um ensinamento muito importante para nós. Há pessoas que ao longo da vida, elas crescem, avançam, assumem responsabilidades, alcançam lugares altos e tudo isso é muito bom. O problema ele começa quando nesse processo se perde a memória das próprias origens, quando se esquece de onde se saiu, dos valores recebidos, das pessoas que ajudaram a formar o caráter, da fé simples que sustentou os primeiros passos. Quem esquece a própria Nazaré corre o risco de se perder pelo caminho, de ir se moldando apenas ao que encontra, deixando para trás aquilo que dava sentido. Por isso, a Nazaré de cada um de nós não é apenas um lugar do passado, é um ponto de referência para a vida inteira. É ali que nós aprendemos o que realmente importa. É dali que brotam os critérios mais verdadeiros para as decisões mais grandes e mais pequenas da nossa vida. Quando alguém perde a ligação com a própria Nazaré, pode até caminhar muito, mas caminha sem bússola. Avança, mas não sabe se está indo para o lugar certo. Ao contrário, quem preserva a própria Nazaré carrega dentro de si um eixo, um centro, algo que não se negocia nem se perde com o tempo. Voltar às origens não é retroceder, é alinhar a vida, é lembrar quem você é antes que o mundo diga quem você deveria ser. Porque sucesso sem raízes desorienta, crescimento sem memória fragiliza. As nossas origens não nos prendem ao chão, elas nos ensinam a voar sem perder o rumo, a direção, a essência. Quem jamais se esquece das suas origens, do ninho de onde saiu, nunca perde a direção, a meta, o foco e a leveza da própria vida. Talvez o maior risco da vida não seja errar caminhos, mas caminhar sem memória. Até porque algumas pessoas se perdem nessa vida
não porque escolheram mal, mas porque esqueceram quem são. E a nossa Nazaré, a Nazaré da nossa vida, tal como a de Jesus, ela não serve para nos definir pelo nosso passado. A nossa Nazaré, as nossas origens, elas nos servem para lembrar da verdade quando o presente nos confunde. Quando nós não sabemos bem quando escolher aquilo que está diante de nós, a nossa história, aquilo que nós aprendemos, aquilo que veio de berço, aquilo que nos constituiu nos oferece lucidez. Então muitas pessoas se perdem nessa vida não porque escolheram mal, mas porque escolheram sem memória, escolheram sem os valores fundamentais que foram formados, que foram constituídos ao longo do próprio caminho. E ali, na nossa Nazaré, que a vida ganha consistência, é ali que as nossas escolhas deixam de ser apenas convenientes e passam a ser coerentes. E não se esqueça, quem preserva a própria Nazaré aprende algo essencial. Não é o lugar onde você chega que dá sentido à sua vida, mas sim a fidelidade ao que constituiu você enquanto você caminhava. É isto que dá sentido, é isto que dá beleza à sua vida. E muitas pessoas se esquecem desta fidelidade àquilo que as constituiu durante a história, durante o caminho, e vão se entregando a escolhas impensadas, a escolhas que são próprias da emoção do momento, do presente, e esquecem daqueles valores fundamentais, esquecem das verdades aprendidas na sua Nazaré. Mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, às vezes a vida corre depressa demais, e eu mesmo percebo como posso me afastar de mim, das minhas raízes, daquilo que um dia me deu força, daquilo que um dia me deu direção e segurança. Por isso hoje eu te peço, Pai, me ajuda a não perder a memória do que é essencial. Me ensina a voltar ao lugar onde a minha vida começou a ser educada no amor, na fé, na verdade. Que eu não me deixe seduzir por caminhos fáceis e nem por conquistas vazias, mas permaneça fiel ao que recebi de Ti e às pessoas que Tu colocaste no meu caminho. Hoje eu te peço, Senhor, me guarda inteiro, com o coração ancorado no que vale a pena, no que vale a vida, e que eu caminhe, que eu cresça, que eu avance sem jamais perder o rumo. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, eu suplico a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia para você, muita paz e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.